Todo mundo abriu Tito 1 aí? Ou vai de cabeça mesmo? Como é que vai? Quem achou Tito 1 diz amém. 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 Certo? Então vamos lá. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Mas em seus tempos manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o preceito de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé que nos é comum, graças da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Certo? Então, para a gente ter um pouco de contexto, um pouco do relato aí, que a gente tem um pouco do relato histórico do Tito, né, Paulo envia Tito, né, ao qual ali no versículo 4 ele vai chamar de seu verdadeiro filho, né? Então, só isso. Obrigado, Matheus. Então, o Paulo vai chamar o Tito de seu verdadeiro filho, né, mostrando essa relação que Paulo tinha com o Tito, né, e essa confiança, né. Então ele está enviando o Tito para onde? Para uma missão numa cidade, num lugar chamado Creta. Não é o carro, né, é uma cidade ali, uma ilha, e o grande desafio, né, dessa cidade para o qual Paulo está enviando Tito para organizar a igreja, para trazer a ordem e a decência, talvez, para que tanto necessitava ali pelo conteúdo que a carta vai nos trazer, era um grande desafio. Até porque essa cidade era uma cidade, segundo alguns relatos históricos, né, era uma cidade onde, tipo, onde tinham piratas, né, era uma cidade meio portuária, onde ali a pirataria, o engano, os mercenários era uma cultura muito comum. Aí a gente tem toda a influência de Roma, né, com sua cultura de devassidão, da prostituição, da parte sexual, né, a gente percebe que também existe essa influência. Então, a missão básica que Paulo deu para o seu amigo e filho Tito era de, cara, trazer uma... Ai, como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra que eu posso dizer para o que Tito... Qual que era a missão de Tito ali? Mas era manifestar a graça de Deus, manifestar o caráter de Cristo, né? Trazer... Agora acho que a palavra correta é trazer a cultura do reino para aquela cidade, né? Porque eles viviam, né, na cultura realmente do reino das trevas, né? Uma cultura mundana, uma cultura totalmente na contramão daquilo que Cristo prega, daquilo que Cristo ensina. Até aqui alguma dúvida? Acredito que foi mais contexto histórico e não tem muito... E uma das questões também, quando a gente pega histórica ali, até o Patrick, se não me engano, tá aí, o Patrick não tá aí, não tá, acho que ele sabe. Mas ele fala, também conhece bastante da parte de história. Uma das coisas que fala é que nessa cidade um dos deuses mais, né, conhecidos ali, que eles diziam e se vangloriavam muito, era o Zeus, né? Então quando a gente olha para a história de Zeus, Zeus era um enganador que enganava as mulheres e fazia filhos nelas, e tinha todo aquele romantismo com acho que essa palavra, com o cafajeste ele era, não sei, com esse estilo de vida que Zeus tinha, né, de realmente de enganar, de usurpar mulheres, né, e ainda ter aquela fama de bom, de ser um deus que fazia, que era o centro do Olimpo, né? Então tinha toda aquela glória de Zeus. Mas essa era a cultura da cidade, que honrava e louvava um deus dessa natureza.
Mas seguindo, né, dentro daquilo que a gente está construindo, né, isso é mais para a gente trazer um background, porque por que é muito importante a gente entender essa questão do cenário ali onde Tito está, porque a proposta que Paulo vai apresentar para Tito, do que ele precisa fazer para que essa igreja realmente dê fruto, para que essa igreja realmente seja relevante no meio que ele traz, é justamente um apelo à santidade. Um apelo a um outro tipo, a um outro estilo de vida, totalmente na contramão do que aquela sociedade estava vivendo. E no versículo 1, eu acho que a gente vai ficar do 1 ao 4 aqui mesmo, a gente não vai avançar. Vamos ver, acredito, vamos ver. Porque eu queria que vocês falassem um pouco também, depois de a gente falar aqui. Então eu vou do 1 ao 4 aí nós vemos. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma questão, pode perguntar, fique à vontade, né? A gente tá aí para conversar e falar junto. Então, o primeiro ponto do Tito, capítulo 1, para quem entrou depois ou não pegou aí, a gente está no Tito, no capítulo 1 e versículo 1. Então, a apresentação de Paulo é justamente Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Ponto. Então aqui nós temos duas categorizações a respeito de Paulo. Quando a gente leu a carta de Efésios, quem leu com a gente a carta de Efésios, vai lembrar que eu falei muito sobre isso, né? Essas apresentações de Paulo. Geralmente quando ele escrevia as cartas, ele fazia essa apresentação. Eu, servo de Cristo Jesus. Eu apóstolo Paulo, servo de Cristo Jesus. Apóstolo, designado pelos discípulos e designado por Jesus. Enfim, ele faz sempre essa apresentação. Só que, diferente das outras cartas, ele sempre está falando a respeito de Cristo. Né? Ele fala, eu servo de Jesus Cristo. E nessa em específico, ele está trazendo essa ideia de servo de Deus. Né? Então, ele está trazendo de uma outra forma. E logo em seguida, ao mesmo tempo que ele fala que ele é o servo de Deus, ele está falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Então, o exemplo prático, né, do que ele está falando, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, é mais ou menos assim. Eu sou o Michel, o estagiário que limpa o chão, né? Mas ao mesmo tempo eu sou o CEO da empresa que assina em nome do presidente. Ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que ele é o servo de Deus, que quando a gente fala sobre servo de Deus, muitas vezes a gente tem essa mentalidade de que o servo é um cara assim, às vezes muito livre, que é um cara muito assim, né? É o funcionário, é o colaborador da empresa, né? Ele não é o cara que as empresas têm muito essa ideia de não, você não é nosso funcionário, você é o nosso colaborador. Diferente dessa ideia de colaborador, né, a ideia de servo ela vai muito na contramão disso. A ideia do servo é justamente a ideia de um escravo. A palavra servo ela vem dessa ideia de escravo. Né? Tem no grego, né, tem a significado do servo derivando de uma palavra chamada dolo. Né? Então somos servos de Cristo nessa perspectiva de que nós somos completamente entregues a eles, nós somos sua propriedade. Né? O servo nada tem de questionamento com o seu patrão. Né? Quando o patrão diz vai lá e carpa o quintal, ele vai ter que ir lá e carpa o quintal. Né? Embora nós tenhamos essa característica, essa categoria de servos, né? Nós, ao mesmo tempo, Deus nos chama de filho, Deus nos chama como fazer parte da nossa família. Mas como eu falei em outras reuniões, no contrato social, lá no contrato, lá onde está escrito o objeto do contrato, está dizendo esse é escravo, esse foi comprado, né? É dentro dessa perspectiva. Mas seguindo, só para a gente ter esse contraste, é justamente Paulo se colocando nessa humilhação. Mas não é numa humilhação no sentido de se menosprezar, mas no sentido de realmente dizer eu estou a serviço de alguém. Eu estou como mordomo, eu estou como responsável, eu estou com a incumbência de uma pessoa e uma responsabilidade que não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquele que me designou, com aquele que me ordenou. Então ele está falando Paulo, servo de Deus, mas ao mesmo tempo, ele está trazendo esse peso apostólico, apóstolo de Jesus. E como vocês sabem, essa ideia de apóstolo, né, é muito ligada àqueles que caminharam com Jesus. Então quem foram os apóstolos? Né? Os apóstolos foram lá, os Pedro, Tiago, João, porque foram pessoas que caminharam com Jesus, que viveram com Jesus. Então esse encargo apostólico vinha com eles.
E quando a gente olha para Paulo, ele não teve isso. Mas mesmo assim, você percebe que nas cartas ele sempre endossa esse apostolado que ele tem chamado pelo próprio Cristo. Por quê? Porque isso justamente criava questionamentos quando o Paulo mandava a carta a respeito das doutrinas de Cristo. Porque as pessoas questionavam, mas afinal você não era um discípulo de Cristo, então por que você está se dizendo apóstolo? Então, quando a gente olha até, acho que a carta de Romanos, se eu não me engano, ele traz toda uma justificativa para dizer o porquê que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Para daí ele poder endossar tudo o que ele estava querendo falar a respeito da santificação, da crucificação, da redenção, do processo de salvação. Justamente porque quando a gente pensa a respeito dessas questões que Paulo enviava cartas às igrejas, quem estava escrevendo tinha muita relevância. As pessoas levavam muito em conta quem estava escrevendo, mas afinal, quem é Paulo? Quem que está mandando essa carta com todas essas ordenanças, com todas essas orientações? Então não era só sobre o que estava escrito, mas de quem estava escrevendo. Então por isso todo esse endosso, por isso toda essa questão, ao mesmo tempo de um Paulo, que se diz alguém na incumbência de levar uma palavra, de realmente servir a um Deus, que colocou sobre ele uma responsabilidade, ele também é alguém, tem uma representatividade muito grande, que é a questão do apóstolo. E aí ele vai falar depois que ele se apresenta tanto como servo quanto como apóstolo, ele vai falar da fé dos escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em um versículo tem muita coisa sendo dita. Então, a gente leu ali, só para quem chegou depois, Tito capítulo 1, versículo 1, a gente está aqui. Então, primeiro a gente tem a apresentação de Paulo. E de segundo, a gente tem novamente, assim como a gente viu lá em Tiago, a respeito da fé, a respeito de como funciona um pouco a respeito do processo da transformação do homem, de uma nova natureza, que a gente viu em Efésios. Aqui, Paulo vai trazer esse aspecto de como funciona a transformação do homem. E ele vai trazer esses 3 aspectos aqui. Qual que é os 3 aspectos? Vamos lá. O primeiro aspecto que ele está falando ali no capítulo 1, versículo 1. A fé. A fé dos escolhidos de Deus. O segundo aspecto que ele está falando. O pleno conhecimento da verdade. E o terceiro elemento que ele está falando, que é segundo a piedade. Então, dentro de um processo de transformação das pessoas, dentro de um processo onde nós queremos implantar uma cultura de mudança de caráter, uma cultura onde Cristo é realmente o desejo, o anseio das pessoas, uma cultura realmente cristã, uma cultura baseada na palavra, baseada naquilo que realmente precisa ser, ele vai trilhar esses 3 pilares. Então, quando a gente pensa, como a gente estava falando da questão dessa cultura da cidade de Creta, onde Tito estava, qual que é a orientação de Paulo para Tito? Tito, esse ambiente que você está, as pessoas estão vivendo deploravelmente, elas estão vivendo segundo as paixões da carne, segundo os desejos da alma. E quando a gente vai ver lá a questão de Romanos, lá que fala que Deus entregou eles as paixões, os desejos, é justamente nesse aspecto. São pessoas entregues aos desejos, são pessoas entregues às suas vontades. Então, como colocar no coração, como trazer uma cultura, onde pessoas estão escravas do seu próprio desejo, trazer uma cultura que revele Cristo e traga transformação? Ela vai passar por esses 3 aspectos. O primeiro é a fé. Como a gente sabe, sem fé a gente não consegue ver a Deus, não existe transformação, não existe novo nascimento, não existe nada de sobrenatural, não existe o agir de Deus sem fé. A fé é um dom gratuito de Deus, a fé vem de Deus e é nos dada para que, nós possamos acessar o perdão de Cristo, para que nós possamos acessar um lugar em Cristo Jesus. Sem fé não tem nada. Não adianta nós queremos pular para a segunda etapa, que é o pleno conhecimento, porque o que muitas das vezes nós encontramos é pessoas que sabem sobre Jesus.
E isso é incrível, né? Você fala com pessoas na rua, você pergunta pra ela, você conhece Jesus? Ah, conheço Jesus. Ah, mas você vai a alguma igreja? Não, eu não vou na igreja. Ah, mas você lê a Bíblia? Não, eu não leio a Bíblia. Você ora? Não, eu não oro. Mas eu sei Jesus, eu conheço Jesus, eu sei que ele morreu na cruz, eu sei que ele fez isso. Então são pessoas que possuem conhecimento. Conhecimento é uma palavra até meio forte, mas tem sabe coisas a respeito, sabe sobre as coisas. Porque eu sempre dou o exemplo do Neymar, né? Pra quem não ouviu, vai ouvir. Quem ouviu vai ouvir pela 500 vezes. Né? Salvo que diz. A ideia do conhecer é justamente essa. Né? Você, você sabe quem é o Neymar. Você sabe onde o Neymar joga. Você pode saber até onde o Neymar mora. Você pode ter o Instagram do Neymar. Mas quem verdadeiramente conhece o Neymar é quem tem relação com ele. Porque por mais que você saiba coisas do Neymar, você não tem acesso à casa do Neymar, você não tem acesso a estar lugares com o Neymar. Então, conhecer é diferente de saber sobre. Tem muita gente que sabe sobre Deus, tem muita gente que sabe sobre Jesus, mas poucos o conhecem de verdade. Porque para conhecer, a fé é primordial. Pode falar, Jesus. Então, quando a gente olha João 3:3, né, essa ideia de, cara, de novo nascimento, mano, é fé, mano. Porque você não enxerga o novo nascimento acontecendo efetivamente. Foi até uma pergunta que eu tava conversando ontem com o Rogério, com o menino lá. E eu falei pra ele, cara, em que momento que você sentiu que a conversão de Cristo aconteceu na sua vida? Em que momento você percebe que aquilo ali transformou sua vida daquele dia em diante? Aquilo que você pecava antes e agora você não peca mais, aquela coisa que você fazia você não peca, não faz mais, você se nojou disso, se nojou de tantas coisas, né? Esse processo invisível e esse processo, quando a gente olha, né, para a questão dessa questão do novo nascimento, a gente entende que é algo que vem de Deus. Eu não consigo produzir o novo nascimento em mim. Eu não consigo produzir a transformação da minha natureza em uma nova natureza. E esse é um processo que Deus faz na minha vida. Através da rendição, através da entrega, através do meu sim ao Espírito Santo e do meu não a mim mesmo. Né? Então, quando a gente olha para essa questão da fé, a gente entende que a obra salvífica de Cristo na cruz ela tem um peso gigantesco. E eu penso nesse aspecto, né? A gente fala, Jesus morreu por você na cruz, entende? E por mais que existam relatos históricos, por mais que existam relatos bíblicos e provas e mais provas a respeito disso, né? A pergunta é, você estava lá? Você viu Jesus sendo pregado na cruz? Você viu todo esse processo realmente redentivo, né? Você realmente crê que lá no Éden foi proferida uma palavra? E até quando a gente olha lá em João 3,14, ele fala: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, cara, entender que todos esses aspectos que a Bíblia nos relata, de que Deus está transformando, de que Deus vai voltar a buscar a sua igreja um dia, a Bíblia em si, todos os aspectos, ela exige esse combustível chamado fé. Sem ela, cara, não adianta. É conhecimento. Sem ela é tudo menos palavra transformadora, menos verdade. E o conhecimento ele não tem a capacidade de transformar. Às vezes tem gente que é cheia de conhecimento. E isso entra um pouco já no que o Josias falou. Tem muita gente cheia de conhecimento. Tem muita gente que está transbordando de conhecimento. Mas zero vida prática. Porque a prática é fruto da fé. Eu só pratico a palavra, eu só pratico aquilo que eu leio, aquilo que a palavra diz e isso vira uma verdade na minha vida, quando eu realmente tenho fé que aquilo é uma verdade. Quando eu realmente creio que aquilo é palavra de Deus para minha vida. Você levantou a mão ou é da última vez ainda? Não? Acho que é da última vez. Então, beleza. Acho que ele esqueceu da a última vez. Esqueci. Mas aí... Então, esse princípio da fé é essencial, porque se eu leio a Bíblia, eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se não houver fé, se não houver
se eu não crer que aquilo é uma verdade, é a própria palavra de Deus revelada para minha vida, e que aquilo ali é Deus dizendo, filho, viva dessa maneira, porque essa é a melhor maneira que você pode viver. Se eu não crer nisso, vai ser apenas conhecimento. E aí a gente vai para o segundo tópico, né? Que ele está falando justamente disso. Segundo a fé dos escolhidos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Como que nós temos pleno conhecimento da verdade? Através da fé. Sem fé, você pode ter um conhecimento da verdade. Você pode ter um entendimento. Falar, entendi, legal, pô, Jesus morreu na cruz por esses motivos, o pecado de Adão e tal. O cara pode ter o conhecimento. Mas o pleno conhecimento, que é o que vai transformar a vida dele, que vai gerar o novo nascimento, que vai gerar essa nova natureza, que vai realmente plantar ele em Cristo para que ele frutifique, para que ele viva uma vida plena em Cristo Jesus, é somente a fé e o pleno conhecimento da verdade. Porque o terceiro item que ele fala aqui é a consequência dos dois primeiros. Porque se eu tenho fé e eu aplico essa fé no pleno conhecimento da verdade, inevitavelmente eu terei uma vida piedosa. Inevitavelmente eu terei obras. Inevitavelmente eu vou ser frutífero. Porque se eu olho para a palavra, se eu olho toda a indicação do que a palavra diz que eu tenho que fazer, de quem eu sou, do que eu não devo ser, né? E eu creio e vivo isso na minha vida, inevitavelmente eu serei piedoso. Se a Bíblia diz para eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas. Se a Bíblia diz para eu amar o meu próximo, eu vou amar o meu próximo. Porque isso é a minha fé sendo aplicada na prática do conhecimento da verdade que me é revelada. Tudo certo até aqui? Muito confuso? Alguma dúvida? Vocês conseguem enxergar isso na vida prática de vocês? A questão dessa linha que você muitas das vezes se encontra? Porque vamos pegar um exemplo. Até deixa eu dar uma pausa na gravação, certo? Então vamos lá. Sem dúvidas, estamos seguindo. Versículo 2. E eu acho que eu vou acabar no 2 aqui, senão eu vou muito longe, cara. Na esperança da vida eterna. Então, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Então essa piedade, ela não está ligada a um ato apenas, mas está ligado na esperança da vida eterna. Ela está relacionada a algo que não é passageiro, não é algo que eu vivo e simplesmente passa, mas ela está ligada na esperança que é a vida eterna. O que é a eternidade? É basicamente a eternidade. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós acessamos o perdão de Cristo através da fé, nós temos acesso àquilo que foi perdido com Adão. Antes de Adão cair, o homem era eterno. Com Adão caindo, o pecado entrou a morte. E aí perdeu-se essa ideia de eternidade. Por isso que pro cristão a morte não tem poder sobre o cristão. Porque aquele que está em Cristo está ressuscitado com Cristo. E ele não vê a morte. Para o cristão é basicamente uma transição para outro lugar, para a eternidade. Então a vida é eterna. O cristão tem esse impacto, tem essa questão de estar em Cristo, estar vivendo piedosamente, porque isso está relacionado a uma vida eterna. Está relacionado à natureza do cristão. Nós não fazemos o bem porque nós somos obrigados a fazer o bem. Nós fazemos o bem porque isso é quem nós somos. Isso é a nossa natureza. Enquanto nós estivermos nesse lugar achando que fazer o bem é a cartilha da saúde que Jesus nos deu, nós vamos continuar sofrendo para fazer o bem. Mas quando nós entendermos que é nossa natureza ser bom, é nossa natureza viver em piedade, as coisas vão mudar. Porque você vai entender a sua identidade em Cristo. Você vai entender que você nasceu para ser eterno, que você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus é piedoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E aí ele vai falar na sequência do versículo 2 justamente esse caráter de Deus. Né? Que o Deus que não pode mentir
prometeu antes dos tempos eternos, mas em seus tempos manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiado segundo os preceitos de Deus, nosso Salvador. Então, na continuação do que Paulo está falando, ele está falando que quando que foi, né, manifesto esse perdão, quando que foi manifesto a graça do Senhor Jesus, quando que o perdão de Jesus nos alcançou, né, antes dos tempos eternos. Então ele está falando de uma eternidade, ele está falando que antes da eternidade, antes talvez de existir o tempo, não sei, que eu não consigo nem mensurar o que seria algo antes da eternidade, porque a eternidade é uma eternidade. Quando a gente quer falar uma coisa grande, a gente fala, isso é eterno, né? E ele está falando que antes da eternidade, o Deus que não pode já havia prometido, né? Mas em seus tempos manifestou a sua palavra pela pregação que me foi concedido segundo os preceitos de Deus, nosso Salvador. Então aqui ele conclui, né, todo o desfecho, né, da obra redentora de Cristo, de como funciona o processo de transformação do homem, e também está instruindo a Tito de como vamos implantar como deve implantar a cultura dentro da cidade ao qual ele estava inserido. Como é que você vai trabalhar em cima disso, Tito? Como é que você vai anunciar as boas novas? Como é que você vai, né, lidar com essa galera que, mano, o desejo deles é viver segundo a carne, viver segundo os seus desejos, amantes de si mesmo? É a transformação da fé. É a manifestação do perdão de Cristo através na vida deles. Certo? Alguma dúvida até aqui? Podemos ir em frente? 36. Eu vou ler o 4 e vou acabar. Então, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum, graças da parte de Deus Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ele encerra o arco, né, atribuindo essa paternidade a Tito, porque Tito, ele era o Severino, né? Tito ele era um cara que ele não era judeu, né? Ele era um gentil. Então, nesse aspecto, assim, quando você pensa, né, cara, o Paulo já tinha dado outras missões para ele, né? E aqui ele está dando uma baita de uma missão. E das cartas que Paulo escreveu, Tito é um dos únicos que ele não é um coautor da carta, porque muito provavelmente porque ele não era um cara da literatura, ele não era o cara que manjava da escrita. Mas a missão que Paulo está dando para ele não tem a ver com uma questão escrita, mas tem a ver mais com uma relação. Tem a ver com como produzir, né, a cultura de Cristo, como gerar no coração de pessoas o choque da realidade que é um cristão viver num lugar onde todo mundo vive do jeito que bem entende. E talvez dentro da realidade de vocês, dentro da realidade de onde vocês estão, a vida, a forma como vocês vivem, a forma como vocês se portam no serviço de vocês, a forma como vocês se portam na casa de vocês, né, perante parentes, perante muitas vezes alguém que às vezes mora na tua casa, não é crente, não crê em Jesus, que vive da maneira como ela acha melhor. Mas a forma como você vive, a forma como você busca viver de acordo com o pleno conhecimento da verdade, através da fé, causa espanto nas pessoas. E eu falo sempre, cara, sempre tem alguém te vendo. Sempre tem alguém te vendo. Você muitas vezes pensa, ninguém tá me vendo, eu tô aqui, vou meter o louco. Mano, sempre tem alguém vendo. Porque basta você pisar na bola, vai vir alguém e falar, mas você não é crente? Tá fazendo essas coisas aí? E é um absurdo, eles brotam da terra, cara, pra vir te acusar. É entender que a nossa vida na contramão do mundo, a nossa vida caminhando segundo os preceitos que Cristo nos deu, é um escândalo para o mundo. Não negar princípios, realmente ter esse entendimento de que roubar é errado, de que fazer, de negligenciar, sonegar imposto,
todas essas questões que para o mundo é natural, é normal de se fazer, e eles olham para o cristão e falam, pô, por que esse cara não faz? Ele ia ganhar muito mais dinheiro se fizesse isso. Ele ia se dar muito bem se fizesse isso. Mas eles olham para um cristão e falam, cara, ele não faz. É uma cultura diferente, uma forma de viver diferente. E é essa postura de nós vivermos diferente, por mais que talvez nós olhemos, né, para nossa vida e falar, mas eu nem sou um cristão tão assim, tão cristão, né, dentro às vezes da nossa perspectiva, dentro daquilo que a gente acha. Mas é o que eu falo, sempre tem alguém olhando. Aonde você está inserido, o Senhor te colocou estrategicamente para que você manifeste a cultura do reino, para que você seja a luz, né? O Senhor nos chamou não para ser uma luz que se esconde debaixo de uma vasilha, uma luz que se esconde debaixo de uma coberta, mas é uma luz que ilumina o ambiente que está. Um sal que tempera uma carne, uma terra que está apodrecendo. Eu vou só encerrar a gravação aqui para não ficar muito